Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje nós vamos falar sobre a terceira parte da religião egípcia. Maat é a deusa da verdade, da justiça, da retidão e da ordem cósmica e social. Ela é representada como uma jovem mulher ostentando uma pluma de avestruz na cabeça. No julgamento dos mortos, então, no tribunal subterrâneo de Osíris, o coração do morto era pesado contra essa pena de Maat, pois eles acreditavam que a alma estava no coração. Logo, se ele pesasse mais do que a pena, a alma do morto era considerada indigna e devorada pela deusa Mut, e seu proprietário condenado à eternidade no Duat, o submundo egípcio. Os indivíduos de coração bom e puro eram enviados para Aru, uma espécie de paraíso. A pesagem do coração era normalmente retratada no papiro do Livro dos Mortos ou em cenas de tumbas. Maat é fundamentalmente ligada à instituição faraônica. Os egípcios acreditavam que sem a ordem de Maat só haveria o caos primordial, então o mundo não seria o mesmo. Hermes Trismegisto, 3 vezes grande, é o nome dado ao fundador da filosofia hermética. Existem diversas lendas sobre sua origem. Algumas remontam ao mito da Atlântida. Outros ainda dizem que ele é o primeiro faraó, que era um deus ou um homem muito sábio. Algumas lendas egípcias, como os mitos de Ísis e Osíris, o colocavam como vizir de Osíris. Os egípcios acreditavam que ele era um deus e o chamavam de Tote. No mundo helênico, ele ficou conhecido como Hermes. Ele era considerado o pai da magia, dos conhecimentos ocultos, da alquimia, da comunicação e representava a lógica organizada do universo. Era também chamado de escriba e mensageiro dos deuses. A lenda de como ele era visto como humano ou deus se dá pelo fato de se ter atribuído a ele diversos textos importantes. O primeiro desses textos é o Corpus Hermético. Esses textos são formados por 42 livros que falam sobre astronomia, matemática, medicina, política, ciências naturais, rituais e sacerdócio. Além desses livros, também costuma ser acreditado a ele a autoria da Tábua de Esmeralda, que contém o princípio das 7 leis herméticas. Se baseia nos princípios incluídos no livro Caibalion, que reúne os ensinamentos básicos da lei que rege todas as coisas manifestas. O hermetismo afirma que o universo é mental e dá ferramentas para entender as formas como podemos mudar nossa realidade. A filosofia desse mestre, chamado então de Hermes Trismegisto, influenciou o mundo todo, das religiões asiáticas às ordens místicas ocidentais, do pensamento alquímico ao pensamento neoplatônico renascentista. Por volta de 3500 a.C., o Velho Egito atingiu um grau alto de evolução. A religião e os conhecimentos científicos se fundiram. Para preservar esses conhecimentos, foram criadas as escolas de mistérios, administradas pelos sacerdotes. Foi criada, assim, uma fraternidade fechada ou hermética, com o objetivo de estudar os mistérios da vida, assim como as tradições osirianas. A primeira reunião teria ocorrido no dia 1º de abril de 1489 a.C., no Templo de Karnak. A partir dessa data, passaram a se reunir todas as quintas-feiras subsequentes. A Ordem Rosa Cruz tem suas raízes nessa antiga fraternidade. Conta-se que ela é o prolongamento da fraternidade que o faraó Tutmés III criou em cerca de 1500 a.C., e que depois foi aperfeiçoada pelo faraó Akhenaton, que instaurou o culto a Atum, ou seja, o primeiro monoteísmo conhecido. Akhenaton, ou Amenófis IV, é particularmente importante na história da Ordem Rosa Cruz. Ele foi considerado o primeiro grão-mestre da ordem. Seu pai construiu o Templo de Luxor, dedicado à fraternidade, e foi Akhenaton quem construiu uma nova capital em El Amarna e um templo dedicado a Atum. O grande templo de Atum, orientado no sentido leste-oeste, estava cercado por uma muralha de 760 metros por 290. Ao contrário de outros templos egípcios, não era coberto por um telhado, devido à própria natureza do deus Atum. Ele não habitava uma estátua numa sala escura de templo.
mas ele se manifestava através dos raios solares. A entrada principal era formada por 2 pilones que conduziam a um edifício chamado Perhai. Seguiam-se 6 pátios ao ar livre, cada um com dimensões inferiores ao precedente, que formavam o Gen Aten, o lugar onde Aton morava. Este edifício tinha 365 altares quadrangulares, construídos em pedra e que serviam para realizar as oferendas a Aton, estando esse número relacionado com o número de dias do calendário egípcio. Nesse templo viviam 236 fratres em regime monástico. Eles usavam um cordão na cintura e viviam com a cabeça coberta. O sacerdote principal ele vestia um sobrepeliz de linho e tinha um corte de cabelo circular na cabeça. Após a morte de Akhenaton, o politeísmo foi rapidamente restabelecido e muitos registros do culto a Aton foram apagados. E assim finalizamos mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Se você gostou, curte e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Valeu! Ele também era chamado de Escriba, esquibunda, também chamado de esqui. Cada um no seu quadrado, A osa cruz e um templo. Acabou o texto. Nesse templo viviam cerca de 236 fratres fratres. E o que eu falei? Fratres. Falei fratres. Isso. Viviam cerca de 236 fratres. Nesse templo viviam cerca de 236 fratres. Vai ser quase impossível falar fratres. Vai ser o Bhagavad Gita. Vai ser o Bhagavad Gita da vez.